Oiê, vamos falar da FUVEST? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender um pouco mais da FUVEST e também, inclusive, de como que a gente teve o tema de redação da FUVEST 2019, a gente vai analisar aqui, então, como que a gente teve os textos motivadores e, inclusive, dar uma olhada até mesmo em ideias que a gente poderia utilizar, como tratar o tema, até mesmo de repertórios possíveis, sugestão de teses. Eu vou falar até mesmo, inclusive, de algumas perguntas que poderiam te ajudar também ao pensamento da redação e o que eu achei desse tema. Pode não parecer, mas a FUVEST, até mais ou menos antes de 2020, até mesmo que a gente tem uma diferença de 5 anos já do que se passou na FUVEST, ela tem uma diferença de como que ela era aplicada antigamente. Muitas pessoas achavam até a FUVEST uma redação que ganhava mais por quem conseguia fazer uma redação muito viajada do que realmente conseguia argumentar. Então eu tô tentando aqui mostrar que sim, tem como você conseguir fazer uma argumentação sem problema nenhum, mas eu não vou também falar que a redação não era mais simples quando a gente tem as redações de hoje em dia comparado com o que a gente tem antigamente. Então, aqui eu vou falar para você de como que a gente teve esse tema de redação e pensando também de que você leu os textos motivadores e que inclusive que você também fez a leitura dos livros, porque tem a leitura de livro obrigatório do que a gente fala da FUVEST. Então, para a gente poder entender um pouquinho melhor de como funciona, eu acho que não cairia mais redação exatamente como caiu desse ano para os anos que a gente tem hoje em dia, mas é sempre bom estudar. E para você poder entender mais a FUVEST, para você poder ver os textos motivadores, eu vou deixar tanto no link aqui embaixo do vídeo, quanto também esse código QR aqui na tela, para você poder escanear com a câmera do seu celular e poder também dar uma olhadinha nos textos da íntegra. Não está organizado os textos motivadores de fato, como o número 1, 2, 3 e 4, mas eu vou seguir uma ordem que seria do topo pro baixo e da esquerda para a direita. Então, por exemplo, onde vai ter o texto que tem de A Vida da Razão como o texto 1, A Paixão Medida como o texto 2, A Amnésia como o texto 3, o que a gente tem no texto do Público PT como o texto 4 e, por fim, o Sobre o Conselho de História como o texto 5. Então ficaria mais algo como pá, mais ou menos. E o tema de redação que a gente vai ter vai utilizar as específicas palavras. De que maneira o passado contribui para a compreensão do presente. Uma das coisas que a gente precisa perceber é que esse tema é uma pergunta, então a gente tem que necessariamente nessa pergunta não vamos precisar responder se sim ou se não, mas falar o como que a gente tem essa contribuição do passado para poder entender o presente. A gente pode perceber que, inclusive, não necessariamente a gente precisa ter uma resposta positiva. Nós poderíamos ter, como nesse tema de redação, falar de que, apesar de contribuir, não é o fator de que a gente tem que fazer com que o passado contribua para entender o presente, que a gente faça com que a gente compreenda o presente e mude uma atitude. A gente pode fazer com que a gente perceba que sim, o que aconteceu anteriormente, mas não que a gente vá mudar a nossa atitude. Mas também podemos fazer com que existam mudanças de atitude. Então eu tô querendo que você perceba que não porque a gente tem uma pergunta e tem que ser otimista que é uma obrigação da FUVEST. Pode ser que simplesmente a gente tenha uma resposta que seja no ponto negativo. E assim fica o texto motivador número 1. O progresso, longe de consistir em mudanças, depende da capacidade de retenção. Quando a mudança é absoluta, não permanece coisa alguma a ser melhorada em nenhuma direção estabelecida para um possível aperfeiçoamento. E quando a experiência não é retirada, a infância é perpétua. Então a primeira coisa que a gente já percebe desse texto do que temos do Jorge Santayana é porque a gente percebe que a gente tem uma das coisas que eu já tinha falado antes, que é essa percepção positiva do que temos no presente e do passado. Então aqui está falando do que? Se a gente não tem uma percepção do que aconteceu do passado, a gente não tem uma retenção do que foi se aprendido, não adianta nada esse tipo de ensinamento. Então, não cabe apenas ao estudo do que a gente tem, por exemplo, do que muitas pessoas falam, que estudar a história e entender o passado para não cometer os mesmos erros no presente. Isso é uma ilusão. A história não faz isso. A história ela tem um papel de analisar o que aconteceu no passado com uma perspectiva nova, mas repetir erros não é um fator de história. Isso é uma coisa de pensar que a história é a única coisa que faz com que impede pessoas de cometerem erros. Não é isso, existe contexto histórico, contexto político, contexto econômico para poder induzir com que as pessoas cometam ações. Não é porque elas não estudam história, é porque a gente tem todo um outro contexto para poder conseguir analisar. Isso é como se principalmente a pessoa dormiu na aula de história e por isso que continua repetindo os mesmos erros. Não é isso o que se faz de entender de história. E assim fica o texto motivador número 2, o historiador. Veio para ressuscitar o tempo e escalpelar os mortos. As condecorações, as liturgias, as espadas, o espectro das fazendas submergidas, o muro de pedra entre membros da família, o ardido queixume das solteironas, os negócios de trapaça, as ilusões jamais confirmadas nem desfeitas. Veio para contar o que não faz jus a ser glorificado e se deposita grânulo no poço vazio da memória. É importuno, sobe-se o importuno e insiste, rancoroso e
El. Então aqui nós temos então o papel do historiador de uma forma que é colocada como forma lírica de um poema de Carlos Drummond de Andrade. Então assim, mais uma vez que eu falei para vocês, a gente tem que essa visão do que temos da história, do historiador, como se fosse uma pessoa que está analisando os erros do passado para que a gente não cometa ele no futuro. É uma coisa muito ilusória, é uma coisa muito simples. Então falar que simplesmente é uma coisa de que a pessoa não prestou atenção na aula de história, não é isso que explica. A que temos, o que a gente tem do papel da história, não é fazer com que simplesmente a gente não cometa os erros do passado. Perceba que o que a gente tem como tema é de que maneira a compreensão do passado contribui para poder entender o presente. Então, não é simplesmente de a gente poder perceber. Será que se a gente entender mais do passado, a gente comete menos erros? Na verdade, não. A gente tem que perceber que todo o problema do que temos de passado, ele é uma acumulação do que acontece para poder entender a situação do presente e talvez a gente consiga fazer com que a gente tenha uma mudança do cenário atual para poder fazer uma melhora do futuro. Isso se for claro, porque a gente não tem como erros sendo coisas que são sempre repetidas e da mesma forma. Não é isso que vai fazer com que a gente tenha nem o papel do historiador e nem o papel da gente poder entender história. E assim fica o texto motivador número 3, com primeiro uma escultura e depois uma explicação dessa escultura. Essa escultura de um garoto negro foi esculpido no tamanho real de uma criança, com seus cabelos crespos, seu nariz largo e sua boca marcada. A criança segura uma lata por sobre sua cabeça, de onde escorre uma tinta branca sobre seu corpo feito de bronze. Então uma das coisas que a gente já pode perceber aqui, que apesar de não estar sendo comentado, como a gente tem essa noção tanto da imagem como também do que a gente teria desse texto motivador número 3, que poderíamos até entender como texto motivador número 3, a foto e texto motivador número 4, essa explicação. É entender que quando a gente fala do que a gente tem do passado, ou por exemplo dessa cena do que tem da escultura, de como se a gente fosse pensar dessa criança passando por esse processo de embranquecimento, ou querer se embranquecer, né, porque ela joga a tinta na cabeça, é entender que quando a gente fala de mudanças para o presente, muitas das vezes a gente não tem um tempo para poder conseguir fazer isso. Tem muita gente que fala tipo, a escravidão foi muito difícil, foi um momento muito feio, ainda bem que acabou. Então, não é necessariamente do que a gente fala que o racismo, quando a escravidão acabou com os negros, é que as pessoas saíram das fazendas e foram simplesmente procurar outros empregos e abriram uma conta do LinkedIn. Não, as pessoas não tinham para onde ir, porque elas viveram a vida inteira trabalhando com escravidão, trabalhando na escravidão, né? Não, na verdade, sendo escravas, né? Então, elas ficaram na fazenda e olharam e falaram assim, tá, agora que a gente tá livre, a gente vai fazer o quê? Elas continuavam nas fazendas, elas continuavam a ser exploradas. O racismo continuava. Não é porque a escravidão acabou que acaba o racismo. É só você parar pra perceber. Com a lei seca, as pessoas pararam ou continuaram a andar dirigindo enquanto estavam embriagados? Existe uma grande diferença de quando a gente fala de lei. Não é que a lei não pega, é que existe um contorno social para poder entender ela. Perceba do que a gente fala, por exemplo, de quando a gente fala da lei, por exemplo, do cinto de segurança. A lei do cinto de segurança era uma lei muito rígida. As pessoas não queriam usar o cinto de segurança, não queriam manchar a roupa, não queriam amacetar a roupa. O que começou a acontecer? Um monte de blitz, um monte de multa, inclusive falando sobre ensinamentos, mostrando vídeos de como que aquilo era importante, e hoje em dia andar sem cinto é quase tão grave do que você tem, se não mais grave do que quando você anda alcoolizado, porque tem gente que prefere andar de cinto alcoolizado do que sem cinto e estar sóbrio. Assim fica o texto motivador número 4. A minha vontade, com a raiva de que todos estamos sentindo, é deixar aquela ruína, o Museu Nacional depois do incêndio, como um memento mori, como memória dos mortos, das coisas mortas, dos povos mortos, dos arquivos mortos, destruídos nesse incêndio. Eu não construiria nada naquele lugar. E, sobretudo, não tentaria esconder, apagar esse evento, fingindo que nada aconteceu e tentando colocar ali um prédio moderno, um museu digital, um museu da internet. Não duvido nada que surja com essa ideia. Gostaria que aquilo permanecesse em cinzas, em ruínas, apenas com a fachada de pé, para que todos vissem e se lembrassem. Um memorial. E aqui a gente está falando então do que a gente teve, do triste episódio do que a gente teve da queima do Museu Nacional, que tinha como grandes outros fatores, como não somente um local que tinha uma preservação histórica praticamente de valor que não podia nem se medir, e que simplesmente a gente perdeu todo o Museu Nacional porque não se houve uma verba mínima para poder conseguir proteger de incêndio e o museu queimou. Então a gente pode perceber que quando a gente fala da compreensão do presente e também de se valorizar o passado, é perceber que muitas das vezes a gente está em contextos sociais que a gente não percebe qual que é o valor de se compreender o passado. Muitas das vezes a gente pensa em sempre em situações imediatas e sempre em situações que valem do valor material,
que é o que faz com que muitas das vezes esse pensamento capitalista de tipo, eu preciso do dinheiro agora e eu tenho que me preocupar com o problema caso ele seja um problema no futuro, que no futuro eu pago uma multa. Então perceber que muitas das vezes, quando a gente fala de situações de entender o passado e valorizar o presente, às vezes cai mais em situações econômicas de tipo, o que eu vou ganhar com isso e eu posso não gastar dinheiro, do que qual é o valor social histórico e por que eu deveria estar economizando com isso. Então, é sempre pensando, não tem dinheiro, isso é muito caro. Esses dois fatores fazem com que muitas das vezes a gente sofra uma consequência de, por exemplo, a queima do museu, que a gente não tem como recuperar. E assim fica o texto motivador número 5. Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo como ele de fato foi. Significa apropriar-se de uma reminiscência tal como ela relampeja no momento de um perigo. E assim a gente então percebe como que a gente falar de história não é simplesmente a gente falar, é como se a gente fosse teleportado para poder entender e passar para lá. O problema que a gente tem do como que a gente faz quando a gente entende história é que entender que existe um contexto social e que hoje a gente consegue ver de uma forma distanciada para poder avaliar a sociedade, avaliar como que é o sistema econômico, para poder fazer com que a gente tenha não somente uma compreensão, mas também ter um entendimento racional do que se vive daquela época. Muitas das vezes quando a gente fala de história, a gente fica pensando muito de uma forma um pouco emocional, ou até mesmo quando as pessoas falam, porque na minha época que era bom. Então, quando a gente fala de forma racional, a gente tem que levantar dados, a gente tem que levantar, inclusive, um contexto social. Não é simplesmente falar com o que o seu coração deseja ou de que outras pessoas falaram, mas é entender de forma racional, é entender de forma científica. História não é algo que a gente consegue entender apenas porque a gente ouve de histórias ou de livros, mas entender de forma científica. E eu acho que é daí que já vão nascer alguns erros possíveis que é muito comum. Acho que o primeiro deles, que é o que eu estou repetindo muitas vezes, é de falar que entender o passado é não cometer os erros para o futuro. Isso não é o que realmente vai acontecer. A história ela não está isso como uma engenharia de produção, uma engenharia de projetos, que serve para que a gente não repita os mesmos erros, mas é entender o que o contexto social faz para que a gente consiga fazer com que esses erros eles sejam compreendidos. Se fosse para simplesmente isso acontecer, a gente não teria tantas vezes os mesmos erros acontecendo, como o grande fato, por exemplo, Napoleão, que ele invadiu a Rússia e ele pegou uma grande geada de inverno. O Adolf Hitler, a mesma coisa. Então perceber que o fator de que a gente tem quando a gente fala de erros no passado não é por mera questão de assistir um vídeo no YouTube sobre história, mas é por entender todo o contexto social que se fala de por que a gente tem aquele erro acontecendo. Não é o que acontece, mas é como e por que acontece. Eu acho que o mais importante disso de tudo e do que inclusive a gente tem nesses textos motivadores que sinceramente eu não acho que ajuda muito na organização, que é entender a contribuição. A gente tem que entender que falar de contribuição é uma coisa muito importante para a gente poder fazer com que a gente responda todas as palavras do tema. Aqui, apesar de a gente estar falando dessa maneira do passado contribuir para a compreensão do presente, a gente fica muito preso de pensar, tipo, qual que é o papel da história? Então talvez você lendo os seus motivadores, fica aparecendo qual o papel da história e do historiador na sociedade. Mas você tem que entender que você tem que entender qual da contribuição. Então contribuir é a palavra essencial para você poder conseguir fazer com que o seu tema de redação e sua argumentação fique com uma nota alta. Então acho que falando de repertórios possíveis, acho que o primeiro deles que talvez a gente poderia até pensar um pouquinho do que a gente fala sobre como que esse passado contribui para poder ter essa compreensão do presente, é do que a gente poderia falar até mesmo inclusive do que a gente tem no conceito de história ou até mesmo de quando começa esse conceito de história, que é quando a gente tem a escrita. O fator da escrita é uma coisa que deixa com que a gente tenha o entendimento da história de forma eterna. Então se a gente tem a escrita dos povos antigamente para que a gente consiga analisar até hoje, é fazer com que a gente consiga compreender de forma que entenda-se qual que era o contexto social daquela época. Então, por exemplo, entender se a literatura é escrita daquela forma, aquilo é como a gente tem, como no texto motivador está falando, 5 está falando, que é ter esse relampejo desse momento histórico e poder entender como que a sociedade se organizava naquela época. De forma parecida, eu acho que também podemos até mesmo falar do que a gente tem do romance de 1984, do George Orwell, que é falar dessa manipulação do passado. Ou seja, de a gente poder perceber de como que a gente tem que sim, a gente ter essas informações do passado e poder entender, faz com que se contribua para a gente poder ter uma manipulação do presente, mas muito menos fazendo do que a gente falar de manipulação de informação,
mas falando-se sobre a compreensão e a contribuição que isso possa existir. Porque se a gente for perceber, essa contribuição ela pode ser tanto positiva quanto ela pode ser também negativa. E por fim, eu acho que uma parte que pode ser importante é pensar no romance que temos, O Cerco do Muro de Lisboa, do José Saramago, que é uma análise que a gente tem de um narrador que precisava fazer uma edição sobre a história do Cerco do Muro de Lisboa e que se ele colocasse a palavra não, que era sendo colocada na edição, poderia mudar totalmente a interpretação da história. Então, perceber que se compreender uma história e fazer essa contribuição para o futuro pode fazer com que tenha-se uma alteração muito forte do que a gente poderia ter de compreensão. Então, entender que a contribuição precisa ser feita com que a gente tenha a compreensão de maneira com que a gente faça com que se compreenda tanto o passado e o presente também. Agora, de teses possíveis, assim como eu estou repetindo muitas das vezes, é para poder a gente perceber então que, primeiro, como que o passado contribui para a compreensão do presente? Da primeira forma de entender como que existe a organização social da época. A gente entender a história como elementos de que simplesmente coisas aconteceram é ignorar que existem fatores sociais, fatores históricos e fatores políticos que contribuem para essas ações. Se a escravidão acabou, por qual fator social, político, histórico, econômico isso aconteceu? Falar-se de história por simplesmente história não é simplesmente falar que uma ação acontece atrás da outra. Então, por exemplo, é uma coisa engraçada como, por exemplo, em que a gente tem em Idade Média, simplesmente na Europa todo mundo começou a construir castelo. Então não se explica, por exemplo, qual que é o fator econômico, político, social e histórico que existe para que do nada um monte de gente que estava vivendo e um monte de fazendinha de repente começa a construir castelo. E assim como a gente poderia também até analisar de um outro ponto de vista, a gente pensar que esse passado contribui para a compreensão do presente, ele faz com que a gente consiga fazer com que exista uma repetição da manipulação dessas informações, fazendo com que a gente não tenha essa modificação. Ou seja, isso facilite para que a gente continue repetindo falas e também expressões que se repetiam há 100 anos atrás, 50 anos atrás ou 200 anos atrás, para que não se modifique e fique mais fácil do que a gente tenha tanto de políticas de governo quanto políticas econômicas. Por exemplo, a grande coisa que existe de que a geração não gosta de trabalhar. Isso é uma coisa que, se a gente for ver documentos, a gente vê isso nesse século, no século passado, 200 anos atrás, 300 anos atrás. Então, às vezes, a gente pode ter com que essa forma do que temos, de que o passado contribui para a compreensão do presente, faça com que se ajude, por exemplo, empresas a ganhar mais dinheiro, ou se não até mesmo de governos a simplesmente continuar governando sem que tenha nenhum tipo de ou confronto ou até mesmo de alguma oposição. Agora, do que a gente tem medo da FUVEST, antes mesmo de você fazer essa redação, você teria algumas perguntas que apareceriam. Por exemplo, a pergunta número 2 que está falando que a escravidão no Brasil não é analogia, é realidade, nós poderíamos pensar inclusive de como que a gente tem que, mesmo que na escravidão tenha se acabado no Brasil, os modelos de escravidão, do que a gente tem de escravidão contemporânea ou de trabalhos análogos à escravidão, ou até mesmo do pensamento em relação à população negra, não se modificaram de forma muito significativa. Então pensar que eventos históricos não significam mudanças sociais e mudanças culturais ao mesmo tempo. E assim como também a gente poderia pegar na pergunta número 5, que a gente tem uma canção do próprio Chico Buarque. Ou seja, analisar um cara que estava muito ativo durante o período da ditadura militar, que tinha que fazer com que adaptassem as suas músicas para poder fazer uma revolta contra a censura do período militar, fazem com que a gente tenha essa compreensão do passado para poder entender o presente. Então, de entender que o contexto histórico, o contexto social ajuda muito a gente conseguir a ter uma sociedade melhor e indivíduos mais antenados e indivíduos mais atualizados para poder ter uma mudança social. Agora, o que eu achei desse tema? Eu achei que esse tema, assim como eu tinha falado, ele tem uma direção meio estranha, porque a todo momento fica aparecendo que você tem que falar de qual que é o papel do historiador na sociedade, sendo que já caiu um tema muito parecido desse que a gente já teve na própria FUVEST, que era do que qual era o papel da história na sociedade. Então é um tema que eu achei que eles queriam meio que reciclar uma ideia que eles já colocaram e ficou muito estranho. Então eu acho que esse tema ele é legal, eu acho que os textos motivadores não ajudaram tanto assim para poder conseguir entender um pouquinho mais sobre o tema. Eu acho que ele fica muito, talvez, problematizado porque teve um tema muito parecido com ele. Então, por ter um tema muito parecido com ele, ficou parecendo que eles queriam falar do mesmo tema parte 2. Então, eu acho que é um tema legal, é um tema muito legal de discutir, mas eu não acho que é um tema tão legal assim para poder fazer com que se tenha uma redação. Então, eu preferia que esse tema fosse uma discussão de 3 horas do que escrever uma redação. Eu achei esse tema
mal organizado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui, então, como que foi o tema da FUVEST 2019, para você poder entender, então, algumas coisinhas, inclusive coisas para você poder também escrever sobre essa redação. Tem alguma dúvida a respeito desse tema ou de outros temas ou alguma coisa da FUVEST? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. Para lembrar que meu curso da FUVEST também está disponível pelo valor de R$40 pelo curso completo e vitalício. Então você vai estudar comigo tanto elementos de argumentação e dos últimos temas, para você poder conseguir entender tanto de redações com nota máxima e redações também com parágrafos com exemplos. O curso está aqui embaixo do link para você poder utilizar o cupom e também como você poder escanear esse código QR para você poder pagar por R$40 pelo curso completo e acessar comigo. Se você viu que o curso não era exatamente o que você queria, você pode pedir o reembolso dentro de 30 dias. E caso você queira saber mais sobre redação da FUVEST, você pode também dar uma olhadinha nessa minha playlist do que eu falo a respeito de todas as redações da FUVEST, tanto explicando sobre repertórios e explicando também o que a gente tem dos últimos temas, ou também o que a gente tem de exemplos de parágrafos. Só que se você quer ver o que foram os últimos temas da FUVEST, tem essa playlist explicando todos os temas da FUVEST que a gente já teve já de 2023, 2024, 2022, 2021, 20 e agora o de 2019, mas eu pretendo também fazer o dos próximos anos pra frente e dos últimos anos também do que já aconteceu. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!